Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Bem-vindo a todos vocês. Bem-vindo ao Alex, de volta aqui no final de semana, Betânia, a Marinéia, a Silvia também, Poliana. Então, meus queridos, vamos nessa. Nós estamos iniciando o capítulo 11. Como nós sabemos, o capítulo 11 é o penúltimo capítulo da seção central do Bhagavad Gita, na qual Lord Krishna ele elabora muito detalhadamente a glória do Senhor, né? A natureza de Ishvara, né? em sua formação saguna e na sua origem, né? Nirguna. Então, nós vimos no capítulo 7, né? Depois de termos passado pelo capítulo da meditação, né? Do Upasana, nós vimos o início desta sessão que elabora sobre a natureza de Ishvara, né? E nós concluímos o capítulo 10, vimos aquela revisão, né? Muito bonita, né? Compilada pelo Swamiji, e agora nós estamos entrando no capítulo 11, que é o penúltimo capítulo que ainda aborda a natureza e a glória deste Senhor. Então, agora nós estamos vendo tudo isso do ponto de vista do relacionamento deste Lorde do universo, né? Cuja natureza é Nirguna Atma, mas como ele só é visível, né, para todos nós através de sua natureza Saguna, né? Então, nós estamos ainda aqui vendo a elaboração do Swamiji em relação ao fato de que, no âmbito do Vedanta, você precisa incluir Ishvara no seu processo de crescimento espiritual, né? Você não consegue ser um Vedantin sem ser uma pessoa religiosa espiritualmente, ok? Ou espiritualmente religiosa, ou religiosamente espiritual, tá? O que significa ser uma pessoa religiosa? Significa que você inclui o conceito, a noção, né, entendeu? E até mesmo o fato incontestável de que existe um princípio que sustenta este universo aparente no qual nos encontramos. Então, nós vivemos no âmbito desta manifestação, né, aquilo que eu frequentemente coloco como milagre da vida, né? E qualquer pessoa com um pouco mais de sensibilidade consegue perceber que a matéria por si, ela não é senciente, ela não é inteligente, portanto, só pode existir um princípio que é livre e independente da matéria e faz de modo que a matéria apareça de modo inteligentemente desenhada, e em alguns casos, em algumas constituições, aparecem como sencientes ou conscientes, né? A consciência dos animais, a consciência das minhas galinhas, as consciências dos homens e das mulheres. Nada disso, né, é contido no complexo corpo-mente-sentido. Então, este princípio, em sua real natureza, é Nirguna Atma, é o que nós chamamos de Deus. E o Vedanta apresenta este processo de busca pela elevação espiritual como algo que necessariamente deve passar pela busca da compreensão da natureza de Deus, tanto em sua natureza saguna como nirguna. Porque se nós rejeitarmos o conceito de Deus, que é impossível realmente de provar a não existência de Deus, os cientistas e as pessoas materialistas veem que é impossível provar a existência também de Deus. Você não consegue provar a inexistência, você não consegue provar a existência, mas para aqueles que têm um pramana, que não é simplesmente os cinco sentidos e a mente, mas o pramana do Vedanta, fica claro, com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de inteligência, a gente vê, sim, naturalmente, existe esse princípio chamado Criador, e ele, do ponto de vista mais saguna, mais elevado, ele é essa inteligência suprema por trás de todas as configurações, de todos os namarupas do cosmos, tá? Então, tendo dito isso, nós estamos agora, o Swami está revisando o conceito de que um devoto, em sua natureza, em seu estágio mais inicial, ele simplesmente ele não tem a capacidade de desenvolver
a visão de Ishvara como, né, a totalidade do cosmos, a totalidade do universo manifesto, porque, como nós vimos nas aulas anteriores, Ishvara é não somente a causa inteligente, mas, como eu costumo dizer, ele é a causa de tudo, por tudo, de todos os modos e princípios e veículos, né, possíveis. Ele é a causa inteligente, ele é a causa energética, ele é a causa material, significando dizer que ele não é separado desta ordem aparente, tá? Então, nós vimos que, se nós não incluirmos que o Lord também é a causa material, o universo e seu aspecto energético material é contido na sua causa, na verdade, a causa é sempre embutida em todos os efeitos, tá? Então, nós temos que resolver esse conhecimento a respeito de Deus, sabendo que ele também é a causa material. Ele não precisou de tomar emprestado matéria-prima de outros universos, de outras criações, tá? Tudo isso é contido exatamente no âmbito do seu ser Satchitananda. Do mesmo modo que nós vimos a analogia da aranha diversas vezes, né? A aranha, ela contém a matéria-prima, né, de tal modo que ela é capaz de projetar aquele universo dela e depois até mesmo recolher para dentro de si todo aquele universo, né? Então, tudo isso para que nós possamos ver a diferença entre o devoto que está preso de um nome, uma forma, seja ela Krishna, Rama, ou Vishnu, ou Shiva, ele é preso numa forma que é definida segundo determinadas características e atributos. Então, o convite é você se torne um Karma Yogi, deixe de ser um devoto preso numa forma única de Deus, com atributos específicos, né? E se torne um Karma Yogi até que você desenvolva esta visão esse Darshana, essa visão de Deus como a inteira manifestação, tá? Então, você vê Deus, né, em sua real natureza, em seu aspecto Sat, que é a existência de tudo, aquilo que concede existência a tudo que existe no universo, você vê ele por quê? Porque você vê que isso existe, aquilo existe, a rosa existe, a formiga existe, né? O galho existe, a folha que caiu existe, tudo que existe é prova da existência de Deus, porque Deus é a única existência não dual, né? Sat Chit, existência consciência, é de natureza uma, sem segunda. Nós vimos diversas passagens de outros textos também, que a existência ela não está contida em nenhuma configuração de Namarupa. Todos os Namarupas, sejam eles sencientes ou inertes, eles possuem uma existência que é, entre aspas, concedida por essa existência não dual. Na verdade, não é concedida, ela permeia a existência de todos os Namarupas aparentes. Então, aparece como se os Namarupas possuíssem existência independente, autocontida, mas não, né? Então, quando a gente vê o universo, a gente vê assim, o universo existe. Por quê? Porque ele é conhecível, né? Ele é perceptível. Como é que você percebe? Através do meu meio ambiente, as pessoas, as coisas, os objetos, né? Então, eu não posso negar a existência de um universo que eu experimento de momento a momento, né? Eu posso questionar se esse universo é realmente, absolutamente real ou simplesmente uma ordem que não é nem real nem irreal, mas aparentemente real, mas eu não posso negar a existência de algo que eu experimento quase sempre, com exceção do estado de sono profundo, né? Então, a existência de tudo é devido à existência de Brahman, e isso é devido à causa material que produz todo o aspecto material do cosmos, né? A causa inteligente é aquela causa que nos permite compreender essa visão, obter essa visão cósmica de Ishvara, porque a gente sabe que os Namarupas, todos eles, esses Namarupas físicos, densos, materiais, que inclui também o corpo físico dos jivas humanos, né? Nenhum desses Namarupas, eles ocorrem e são sustentados sem leis e princípios extremamente precisos e inteligentes que os sustentam, né? Então, a gente mais facilmente desenvolve esta visão cósmica de Ishvara, compreendendo a inteligência que está regendo tudo isso. Então, esta é a forma mais simples de nós desenvolvermos esse darshana, essa visão de Ishvara, aonde? Em todo o contato que eu faço, através de todo o contato que eu faço
com o meu ambiente, eu estou lidando com o Ishvara. Então, as vantagens são imensas, né? Um Karma Yoga avançado é um indivíduo, né, religioso, espiritual, muito sofisticado, muito avançado. Somente isso permite a ele fazer o quê? Simplesmente aceitar aquilo que seja que venha como meu parábada, porque eu sei que esta ordem é desenhada de modo preciso e inteligente e tudo serve a um determinado propósito, até mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis e desafiantes, né? Então, o Karma Yoga, ele cresceu, né? Desenvolveu tanto que ele desenvolve, né? No topo do Karma Yoga se desenvolve a visão de que tudo é Ishvara, inclusive as minhas circunstâncias de vida é Ishvara, o meu Parabada é Ishvara, e tudo é desenhado inteligentemente, e tudo serve um determinado propósito, desenhado sob medida para cada um de nós, a nível pessoal e a nível coletivo também, né? Então, a ideia é essa, a visão cósmica do Senhor. Significa Visvarupa Ishvara, né? Svarupa significa a visão de Deus na forma do inteiro cosmos, né? Então, nós temos diversas analogias que nos ajudam a compreender isso, né? A gente sabe que existe a onda, existe o oceano e existe a água, né? Então, o que é esta onda, né? Essa onda é um namarupa que ocorre dentro do âmbito do oceano, né? Então você pode dizer, ok, então eu vou simplesmente me tornar um devoto da onda, né? Aí você vai dizer, olha, é melhor você não ficar muito fixado na onda. A onda seria a nossa individualidade. Por quê? Porque ela é muito impermanente, ela aparece e desaparece, e ela está sempre em modificação, né? Então, é melhor você se identificar com o oceano. Então, você se identificando com o oceano, você está se identificando com a totalidade do universo, a totalidade do oceano representando o universo. Então, essa é a visão do Carniolo. Ele ainda não se identificou com a água, que é comum tanto à onda como quanto ao oceano, mas ele se identificou pelo menos com o oceano. Ele desenvolveu a visão cósmica, né, do Lorde, do Senhor manifesto como o inteiro universo. Aqui o Swami faz a exposição dele, muito ela em torno da cultura né, hindu, falando sobre os diversos devas, né? Mas nós vimos isso muito extensivamente nas últimas aulas, né? Quando você consegue ver, desenvolver essa visão, esse darshana, essa visão do Senhor, ela é sempre presente, 24/7, né? E você tem sempre a percepção imediata daquilo que é o Espírito Divino, né? É uma visão direta, né? Então, é diferente de você ter que invocar a sua deidade, porque aí você precisa fazer o quê? Você tem que viajar, ir até o templo de Shiva, aí você vai invocar a sua deidade, etc, etc. Não, quando você faz de todo o meio ambiente, de todo o meu mundo, né? Uma imagem, uma manifestação de Deus, então as vantagens são enormes. Eu fico livre de ter que fazer tapas, austeridades e rituais e para invocar para isso e aquilo. Você simplesmente, né? Você desenvolveu uma visão muito bacana, muito, né? Muito purificadora. Mas ainda falta desenvolver a visão de que da água, que é comum tanto ao oceano como quanto à onda do oceano, tá? Mas o Swami não está entrando no âmbito ainda do devoto, né, da natureza nirguna do Criador. Aí o Swami nos traz uma passagem de um texto, né, do Stotram de Vishnu Sashas Ranama. Eu me curvo diante daquele Vishnu que é o Senhor de todo o universo. Quem é negro como uma nuvem, quem usa sedas amarelas, quem tem o manto Shrivatsa, cujos membros brilham por causa da gema, bababá,
quem tem olhos como lótus e quem está rodeado pelo abençoado sempre. Aqui poderia, né, sofrer um melhoramento dessa tradução, mas eu nem me preocupei com isso, porque são referências a culturas que fazem parte, né, dos Puranas, né, védicos, hindus, com os quais nós não somos familiarizados e esses não são realmente muito relevantes para nós, né? Então, o ponto aqui a pessoa teria que visualizar uma forma particular, segundo essas descrições, né, nesses mantras, né? Então, os rituais, as cerimônias, tanto trabalho para invocar uma dessas divindades, né? Isso me faz lembrar mais uma vez o Papaji, antes de ele encontrar Ramana Maharaj, ele era um devoto, era uma tradição de família, a família de Papaji era devoto de Krishna, mas devoto realmente, né, daqueles mais ardentes, né? E ele simplesmente, sendo devoto de Krishna, ele fazia os seus tapas, né, rituais, não sei exatamente, mas ele invocava Krishna e Krishna se manifestava, né? E dizem que essas divindades se manifestam muitas vezes, não só a nível sutil, mas a nível físico mesmo. Eu não sei, nunca tive essa experiência e eu sei que nada disso é realmente relevante para o autoconhecimento e moksha, tanto é que Ramana disse claramente para Papaji, entendeu? Qual é o uso, qual é a vantagem desse seu Krishna que aparece e desaparece e requer tanto trabalho para manifestá-lo, né? Aí Papaji coçou a cabeça, ficou bravo, foi embora e, né, insistiu, passou o final de semana invocando e jogando e brincando e dançando com Krishna. Aí falou, agora eu vou voltar, passar pelo ashram e vou dizer poucas e boas para esse sadhu falso. Aí ele falou, olha, eu estou indo embora e saiba que eu curti um final de semana maravilhoso, não com você, mas com o meu Krishna, né? Aí Ramana, né, deu um sorrisinho e falou, e agora, cadê esse Krishna? Ele está aqui agora? Aí ele falou, não, agora não. Ele falou, então, qual é a vantagem de um Cristo, de um Deus, né, que não está, que agora está, daqui a pouco não está, entendeu? Que não é constantemente existente, né? Aí ele falou, olha, que você, a sua natureza é o que você está buscando, e esse é o único princípio sempre presente, né, através de todos os estados, em todos os cantos do cosmos, e jamais se modifica, né? Então, você pode contar com isso. Esse é o Deus. Ali a ficha caiu para o Papaji, mas tudo isso para ilustrar que o Papaji descreveu algumas vezes para a gente esses fenômenos, né, místicos, que depois de um tempo ele estava tão cansado, Papaji, de tudo isso, né, que ele falou, eu quero encontrar alguém que me mostre, né, Deus, um Deus que está sempre presente. Na verdade, quando ele começou a peregrinação dele, ele claramente ele dizia, eu quero encontrar um Deus que seja permanentemente presente comigo, né? Isso a gente não obtém através desta visão de um Deus que se encontra aqui ou ali neste templo e não naquele outro templo, né? Em um Deus que requer tanto esforço para se manifestar. Então, existe uma forma de desenvolver uma visão deste Deus, né, que em sua expressão cósmica, né, né, essa visão dele, né, como é que se diz aqui? Ah, esqueci a expressão. Visvarupa, né, em sua visão cósmica, manifesta como inteiro cosmos, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você não pode ir a lugar nenhum para fazer isso, né? E como é que você vai invocar esse Deus, né? Você não consegue invocá-lo também, você não pode fazer nada e não existe nenhum modo de você desenvolver esta visão, porque o cosmos é muito vasto, né? A gente nem tem uma visão realmente do que seja o nosso pequeno universo aqui, né? Então, a única possibilidade de você desenvolver essa visão cósmica do Senhor é através daquilo muitas vezes referido como
uma visão vedântica, né? Ou através do terceiro olho, né? Ou de um sexto, de um sentido extra, que é o sentido do conhecimento como exposto pelas escrituras do Vedanta, né? Então, se você compreende as escrituras, se você desenvolve a sensibilidade, né, oferecida por ela, né, o refinamento, você vai desenvolver esta visão, né? Eu gosto muito dessa expressão darshana. Darshana é uma visão védica, vedântica, né? E você faz isso não através de sadhanas, de austeridades, de rituais, cerimônias e meditações profundas. Não, você faz isso gradualmente, assimilando, né, a natureza saguna de Deus em sua expressão mais rudimentar, né? Aí você vai refinando esta compreensão de Deus até você desenvolver a visão desse Deus manifesto como um inteiro oceano cósmico, tá? O inteiro universo. Essa visão somente é possível através da compreensão, tá? E esta compreensão, ela precisa ser seguida, ela precisa ser acompanhada, ou ela precisa desenvolver uma fragrância de devoção, porque é muito fácil nós desenvolvermos determinadas compreensões meramente intelectuais, teóricas, né? Mas essas visões, elas só realmente frutificam na medida que elas vêm com uma determinada fragrância, como eu costumo te dizer, tá? Então, a fragrância dessa visão cósmica do Criador é simplesmente um sentimento profundo de devoção, gratidão, apreciação, né? De dedicação das minhas ações, porque eu estou vendo Deus em tudo, né? A observação das leis de Deus, né? Então, essa é a fragrância que vem com essa visão cósmica do Senhor, que é o propósito, é o palam, é o fruto, né? É a fragrância que deve acompanhar a compreensão que inicia a nível intelectual naturalmente, né? Mas que vem a transformar a personalidade emocional do indivíduo. Então, a percepção imediata da divindade, temos histórias, devotos tiveram darshana do Senhor, até conversaram com o Senhor. Deixa eu ver aqui. A visão do Senhor na forma de Rama. Então, existem essas divindades, né? Ele diz, o Swami diz, não é que vai ser uma projeção mental sua ou sutil. Aqui ele fala sobre isso também, o Swami. Ele diz assim, o próprio Ishvara, através do poder de Maya, ele é capaz de manifestar uma visão ao devoto desta forma específica, a nível até mesmo físico, como o Papaji nos dizia, tá? Então, eu não sei. Como eu disse, eu não sei, né? Então, mas isso requer um desenvolvimento, né, que poucos, né, alcançam, né? E que nos traz a um outro patamar no qual até aquilo a gente rejeita no final das contas, como fez Papaji. Aqui o Swami, no último parágrafo, este exercício é chamado de percepção imediata da divindade, e temos histórias de muitos devotos que tiveram esta visão do Senhor e que até conversaram com o Senhor. Babá. Então, eu não sei exatamente o que ele se refere aqui, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que a única forma realmente direta, que não requer sadhanas, esforço, tapas, pujas, rituais, etc., é você desenvolver uma visão que é sempre firme e presente com você. Quando você desenvolve aquela visão, então você tem aquilo que é sempre bom. Como a gente diz, o conhecimento é aquilo que, quando sempre presente, é aquilo que te protege, né? E que te permite viver a partir daquela perspectiva de conhecimento né, que minimiza largamente, né, vastamente, a problemática do samsara, né, experimentada por todos os seres humanos, né? Então, como eu vou desenvolver essa visão? Essa visão do Senhor como o próprio universo.
Então, a gente teria que convidar o Senhor para se manifestar como o próprio universo, né? Ah, você deve convidar o Senhor. Então, o universo é tão vasto, né? Então, os nossos órgãos sensoriais, eles são capazes de captar fenômeno, objeto, né? Em um raio muito pequeno de nossa percepção, né? Isso me faz lembrar, no capítulo mais à frente, Krishna, Arjuna insistiu com Ishvara, né? Com Krishna representando Ishvara em sua forma cósmica. Ele falou assim: não, eu quero ter essa visão de você. Apareça para mim como a totalidade de todos os pares opostos, não importa. Quando Krishna Guru começou a dizer, olha, eu sou todos os pares opostos. Até então, eu apresentei para você os pares, os aspectos mais agradáveis, né? Mas eu sou tudo, né? Eu sou o Dharma, o Adharma, o bem e o mal, a ignorância que ocorre no mundo, a inteligência, sabedoria. Então, eu sou tudo. Então, Arjuna insistiu e o Lorde se manifestou. E Arjuna ficou tão apavorado que ele falou, chega, 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 não quero mais ver, não. Né? Porque imagina você ter uma visão assim, né, de todos os pares opostos diante de você, né? Só pode ser realmente uma visão a nível mais místico, né? Então, como eu vou desenvolver esta visão, né? Essa visão da natureza Visvarupa do Senhor, né? Swamiji diz, esse capítulo é muito difícil, né? Confuso às vezes essa passagem, né? Porque essa visão do Senhor na forma do universo, eu não tenho modo de obtê-la realmente através dos sentidos. E as pessoas estão acostumadas a ver essas visões do Lorde manifestas através dessas deidades, divindades específicas, né? Depois de muitos tapas e pujas. Então, eles ficam pensando, eu vou desenvolver essa visão do Lorde, mas será que o Lorde, se ele aparecer, o inteiro cosmos, o inteiro universo aparecer dentro da minha casa, será que vai caber na minha casa, Betânia? Né? Então, as pessoas ficam confusas com tudo isso, né? E o Swami diz, infelizmente, você não vai poder convidar o Senhor em sua natureza cósmica, né? Em sua forma cósmica, né? Dentro da sua casa. Por quê? Porque a sua casa se encontra dentro desta forma cósmica do Senhor, né? Até mesmo antes do seu nascimento, o seu nascimento ocorreu dentro do âmbito desta Visvarupa Ishvara, né? A partir deste Brahman, que é o ser, manifestou-se o espaço, né? Mudando um pouco aqui no Taittiriya Upanishad, né? Swami vai voltar para o ponto. Eu estou seguindo mais ou menos o modelo aqui do Swami. Ele vai ainda falar um pouco mais, né? E aí eu vou poder elaborar também, sobre o modo qual você desenvolve esta visão. Né? A visão não é uma visão realmente através dos cinco sentidos, muito embora a visão da mente ela é fundamentalmente embasada, né? Em sensorial, né, os sentidos e inferências, né, essa aqui é uma visão um pouco diferente, tá? Não é a visão realmente de Nirguna Brahman, que é um outro tipo de conhecimento, né, de Darshana, de visão, mas essa é a visão de Ishvara como a totalidade do cosmos, né? Isso, naturalmente, ela não depende somente da percepção e da inferência, mas de um conhecimento que clica de tal modo que ele frutifica como esta visão. E ainda assim não é uma visão meramente mística ou esotérica, entendeu? É a capacidade de ver o milagre da vida, a inteligência absoluta, suprema, regendo, sustentando, controlando, produzindo, mantendo e reciclando tudo de momento a momento. Então, essa visão é uma visão muito sofisticada e é um único modo de a gente obter o Darshana de Vishvarupa Ishvara, né? E aqui ele fala no Taittiriya que a partir de Brahman, que é o ser, né, a consciência, o ser de tudo, né, o espaço manifesta, do espaço o ar gerou fogo, o fogo forjou a água da água emergiu a terra, da terra brotaram as ervas,
as ervas produziram os alimentos constituem a humanidade, né? A humanidade são organismos, né, mais complexos, nos quais a inteligência, né, ou a capacidade de discernimento desenvolve, né? Então, para uma forma relativamente simples da gente compreender a manifestação deste universo através desse princípio que não faz nada e que é livre de atributos. Então, como é que isso ocorre? Isso ocorre através do poder de Maya, como nós sabemos muito claramente, né? E assim a visão, os Visvarupa, né, deste senhor cósmico chegou. Chegou quando? Chegou lá no início dos tempos, aí de vez em quando, pum, Maya vai dormir, aí ele desaparece tudo dentro do Pralaya, né? Então, esta visão, ela é realmente o pano de fundo no qual, né, todas as ondas, as bolhas, né, as espumas do oceano, né, tudo que existe no âmbito do universo se manifesta, né? O que devo fazer para obter o Darshana deste senhor na forma cósmica? Agora o seu homem vai elaborar um pouco mais. Só existe uma resposta possível. Você precisa de compreender muito claramente, porque existem enorme vantagem de você chegar a este ponto de desenvolvimento. Se você deseja, né, como se diz, desfrutar deste Darshana do Senhor, do privilégio de obter essa visão, né, disponível para você a cada momento, na forma do seu meio ambiente, né? Só existe um método, e somente um método, né? Você sabe qual é esse método? Você sabe já. Você sabe que o Swami G, ele adora criar suspense, né? E, né, esticando e dizendo assim, olha, eu vou dizer para você, aí no final, olha assim, na próxima aula eu vou contar para vocês. Aí todo mundo tem que voltar para a próxima aula, né? Então, qual seria esse método, hein? Aqueles de vocês que não leram o texto, qual seria esse método? Você sabe dizer, Betânia? Saber o que é isso Hã? por meio do saber o que é isso por meio do conhecimento. Sim. Sim. O Swamiji apresenta aqui como uma sadhana, ou um treinamento que gradualmente nos permite desenvolver a capacidade de ver esta inteligência suprema por trás de todos os namarupas do universo, tá? Então, que tipo de treinamento é isso? Não é controle mental, não é lavagem cerebral, né? Não é programação mental. Esta é simplesmente um treinamento religioso, espiritual, para aqueles indivíduos mais inclinados, né? Que nos permite realmente desenvolver esta compreensão muito sutil, que eu prefiro sempre apresentar como a percepção da inteligência por trás de tudo isso que nós vivemos, né? Experimentamos, né? Inclusive o nosso corpo, a nossa mente. Existe uma inteligência sustentando tudo isso, capaz de fazer tudo por nós, né? Então, se a gente vê essa beleza, hoje mesmo, né? Eu tenho aqui o problema com alguns bichos, né? Para não incomodar o meu vizinho, e os barulhos incomodam, né? E aí eu tenho, apareceu um sapo enorme, muito grande mesmo, né? A gente vê esse sapo, cara, um sapo enorme, enorme, quietinho num cantinho, né? E aí, como é que você vai destruir algo que é uma expressão tão gloriosa do Senhor, né? Como é que você vai destruir isso? Mas as pessoas, oi, tem uma polianina, mas as pessoas menos sensíveis, eles simplesmente dizem, é um bicho que está fazendo barulho. Eles não conseguem ver a glória do Senhor naquele bicho. Eles só não conseguem ver se é um bicho que faz barulho, né? Bicho é bicho, né? Naturalmente, existem conflitos em tudo isso, né? Porque ontem mesmo eu saí para levar para o mato um saruê e um teu, porque o teu e os saruês, eles comem as cabeças dos pintinhos, que parece ser algo cruel também, né? E comem os ovos, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, mas a gente não pode sair
jogando bomba em todo mundo, que nem os caras fazem em todo mundo com as guerras, né? Você tem que fazer isso, né, com uma certa sensibilidade, né? Uma certa sensibilidade. Então, o que que você faz? Ó, vocês têm que aprender a viver em comunhão. Eu vou proteger vocês, pintinhos, né? E aí, isso e aquilo, e vai tentando botar armadilhas, pegando os bichos e levando para o mato. Porque você desenvolveu uma certa sensibilidade que não permite a você destruir diversas expressões da glória deste Senhor, porque você desenvolveu a visão de que o Senhor está em tudo, né? Então, esse Ishvara só pode ser desenvolvida, essa visão, né, da natureza Visvarupa de Ishvara, através de um processo vedante que o Swami coloca como treinamento, né? Tudo bem, treinamento, né? Isso pode ser mal interpretado. É um desenvolvimento de uma percepção extrasensorial que depende de um desenvolvimento intelectual, entendeu? Até que você compreenda que Ishvara é a causa realmente inteligente, a inteligência que rege, que governa tudo isso, e que ele se encontra embutido em todos os seus produtos, né? Quando você tem uma barra de ouro e produz uma infinidade de produtos de ouro, de ornamento, aquele mesmo ouro está contido em todas aquelas expressões daqueles namarupas, né? Então, você tendo essa visão, é uma visão que requer uma compreensão intelectual, e essa compreensão intelectual tem que ser seguida de uma determinada fragrância, e a fragrância é um sentimento de apreciação, respeito, gratidão, reverência pelo Senhor manifesto através de todos os seres ao nosso redor, inclusive os seres, né, inertes, né? Seres inertes. O que seria um exemplo bom de seres inertes? Ah, aquela montanha ali, ó, tem uma montanha aqui por perto, é cheia de minério. Então vamos lá, vamos acabar essas montanhas, vamos destruir todas essas montanhas, não importa o impacto que isso possa gerar no meio ambiente, entendeu? Não, se eu fizer isso, eu estou, entendeu? Desrespeitando uma expressão da glória do Senhor, que é uma montanha na qual existem minérios que podem servir de matéria-prima para o desenvolvimento das nossas tecnologias, né? Então, tudo isso requer um treinamento intelectual que brota, que produz, que desenvolve, né? Uma sensibilidade meia extrasensorial, uma capacidade de ver essa inteligência por trás de tudo, tá? Por trás de tudo aquilo que é o produto material derivado da sua causa material, mas, como eu costumo dizer, é muito mais direto e fácil a gente desenvolver a visão da causa inteligente por trás de todo o produto material, que vem da mesma causa inteligente, porque é também a causa material, mas você compreendendo a causa inteligente, você sabe que a causa está sempre embutida no efeito, você vai começar a desenvolver a visão de que esta inteligência ela está embutida em todo o universo manifesto, né? Somente assim nós aprenderemos a olhar e ver o mundo como Ishvara. Assim, então, Ishvara estará nos fornecendo esta visão na forma do mundo sempre, né? Porque eu desenvolvi esta capacidade através desse processo védico vedântico que me propiciou, né, uma sensibilidade que é incomum entre os homens e as mulheres. Se você está interessado em desenvolver esta visão, você pode fazer rito preparatório, mas se você quiser, estiver interessado em ter uma visão de Krishna, como o Papaji fazia, você tem que fazer esses rituais, essas austeridades, esses tapas, esses pujas, etc., né? Mas se você quiser Visvarupa Ishvara, você precisa somente de desenvolver essa sensibilidade intelectual, digamos assim, e existe somente um método, que é o estudo realmente dessas escrituras. Eu preciso de estudar e aplicar, o Swami coloca treinar a minha mente. Eu tenho um pouco de problema com essa palavra treinar, mas eu entendo que ele está falando para o público dele e que, no final das contas, é sempre um treinamento mesmo.
eu tenho que educar a minha mente de tal modo que eu consiga desenvolver esta perspectiva de visão e que esta perspectiva de visão venha com a fragrância de apreciação e reverência por todos os Namarupas do universo como uma manifestação física do Senhor Criador. Então, como eu faço? Como eu vou através desse treinamento? Existe somente um método que é assimilar e internalizar esses ensinamentos. Agora ele fala, então, esse método de treinamento, né, é um treinamento, é um estudo, né, que requer muita reflexão, estudo, né, e através da assimilação e internalização clara, né, esta visão se torna sempre mais presente e esta sensibilidade sempre mais aguçada, se eu usei o termo correto, né? E que tipo de ensinamento é esse? Que tipo de ensinamento é esse que nos propicia esta sensibilidade intelectual e emocional, né? O ensinamento é que somente o Senhor se manifesta na forma do mundo. Então, somente o Senhor, o que significa somente? Apenas o Senhor se manifesta na forma do mundo? Significa que ele não precisa de matéria-prima de nenhuma outra parte. Portanto, você precisa saber que é um aspecto do Senhor, né, manifesto, né, em termos mais técnicos, como Rajoguna, né? Esse Rajoguna permite a grossificação dos elementos sutis para produzir este universo físico material. Então, eu sei que o Senhor também é a causa material, através da sua inteligência, ele manipula os três gunas e produz também a causa material. Então, tudo é somente o Senhor. O Senhor não obteve matéria-prima de nenhuma outra parte, né? Em linguagem técnica, nós dizemos apenas o Senhor é a causa material, ele não importou matéria-prima da China, né? Somente o Senhor evoluiu, somente o Senhor se manifesta para aparecer como o universo devido ao poder de Maya, né? Como nós sabemos, nós vimos no Mandukya, esta manifestação é uma manifestação aparente, no qual o Jiva aparente, né, vive, né, e transaciona neste Jagata aparente, né, e o objetivo desta ordem aparente parece ser o jogo, né, aqui parece ser compreender aquilo que é a realidade dentro do âmbito da realidade aparente, tá? Como eu costumo dizer. Cada aparência que surge diante de mim, é uma versão diferente do Senhor. Exatamente como cada ornamento é uma versão diferente do ouro. Não somente eu deveria receber claramente esse ensinamento, mas eu também preciso refletir, contemplar, meditar, assimilar e internalizar até que este ensinamento desenvolva uma determinada fragrância na minha vida, né? Até que este ensinamento transforme, né, a nossa personalidade, né, emocional. Somente através da assimilação e internalização deste ensinamento, a minha percepção, a minha visão será transformada. Esta mudança de perspectiva, esta perspectiva que recebo através do ensinamento, se chama Divya Katsuru, ou Yana Katsuru. É o olho da sabedoria, que é uma expressão bacana, o olho da compreensão, o darshana da compreensão, a visão sem o olho físico, né? O terceiro olho, mais comumente dito, né? E esse entendimento é que depende da compreensão de que o Senhor também é a causa material do universo. Somente então eu posso olhar para todas as expressões físicas materiais do universo e dizer, isso também é o Senhor, porque o Senhor é a causa material também. E que olho de sabedoria é essa? Não é o olho físico, naturalmente. Não é uma visão mística que estamos falando, é uma visão intelectual. Quando fiz os meus comentários aqui, minha exposição, eu estou fazendo uma pequena distinção entre uma visão meramente intelectual e uma visão que produz a fragrância da devoção, que é fundamental, tá?
Então, a devoção é o outro lado desta visão, compreensão intelectual, tá? Um entendimento que inicia no intelecto como uma compreensão intelectual. Não é um olho físico, não é uma visão mística, né? O misticismo não existe no âmbito do Vedanta, mas o que existe é a devoção. A devoção a gente pode considerar uma expressão mística, uma manifestação do misticismo ou não? Eu diria que não, né? Do mesmo modo que o amor que todos nós já provamos, né, por uma pessoa amada, um filho, uma mãe, ou um amante, né, um amante. Então, o amor é algo que nós experimentamos e que é algo que vai além da compreensão intelectual, mas ainda assim não existe no âmbito do misticismo e do esoterismo. É comum a toda experiência humana. A devoção, igualmente, é um amor, mas é um amor pelo Criador, que pouquíssimas pessoas se interessam, tá? Então, este amor pelo Criador é um amor que realmente transforma a personalidade emocional, intelectual, que adiciona o elemento devoção, essa emoção sublime, né? Essa devoção, né, pelo Criador, essa reverência, aquilo que é a compreensão que eu já tive do Criador manifesto através de todos os Namarupas, como a inteligência que sustenta todos os Namarupas, né? Então, não é uma visão mística, mas é uma visão que, já alguns minutos atrás, eu coloquei como ela não é meramente sensorial, ela é extrasensorial, embora não seja mística. Por quê? Porque é uma visão que ela só realmente ela entrega aquilo que ela potencialmente pode entregar na medida que ela produz este sentimento de reverência, amor, devoção, gratidão, dedicação, né? Então, isso não é misticismo. Misticismo, o Vedanta não se interessa pelo esoterismo, o misticismo. Essa é uma nova perspectiva, né, que se desenvolve, a minha visão do mundo como uma expressão do Lorde, que aparece como todos os Namarupas físicos, e que eu compreendo ainda mais profundamente na medida que eu compreendo também a causa inteligente e a causa material como as duas asas ou dos dois lados da mesma moeda. Então, o conhecimento se completa a nível de Saguna Brahmana, a nível do Karma Yoga, né? Então, este é o objetivo, né? Tem sido o projeto de Krishna, tentando passar para a gente todo esse entendimento. Aí o Swami apresenta aqui uma analogia legal, aí a gente para dar uma pausa, né? Ele diz que os doces na Índia são realmente muito doces, né? São realmente, você quase que não consegue comer, mas eles estão acostumados, né? Então, você tem esse doce chamado de ladu, né? Doce ou ladu. Você recebe um doce, você nem presta atenção, você bota na boca imediatamente. Mas se a pessoa diz, este ladu, ele vem de Tirupati, é um templo especial no qual todos os doces são abençoados antes de serem distribuídos para os devotos. Então, no momento que ele é abençoado por essa divindade daquele templo, este doce, né, ele possui um outro elemento, né, uma outra fragrância, né, que não é realmente o aspecto químico sensorial do doce, né, mas tem uma adição lá, né? Essa adição só é possível através de uma apreciação, uma compreensão intelectual de que o doce foi abençoado por aquela divindade de Tirupati Temple, né? Aí o que que você faz? Aí aquele doce, né? Você já não vê como doce que você bota na boca, mastiga e engole. Você vê como o quê? Praçada do Senhor dentro da cultura védica, entendeu? Você já tem uma atenção especial para aquele doce. Você já recebe realmente como uma dádiva aquele doce. Você se sente elevado através da ingestão daquele doce, tá? Então, essa é uma analogia que o Swami apresenta aqui para que a gente possa compreender a diferença entre passar pela vida encontrando, né, interagindo com todos os objetos, situações, pessoas, coisas, circunstâncias na nossa vida
sem identificar que aquilo é Ishvara, né? As situações mais difíceis, menos difíceis, etc, etc. É como engolir o doce sem saber que aquele doce é o Senhor. Ele foi abençoado pelo Senhor, e, na verdade, tudo no mundo é abençoado pelo Senhor, né? Então, agora, quando você sabe que esse doce é prasad, ele está vindo do templo do Tirupati, você tem uma percepção nova. Através da compreensão, você vai ver o prasada no doce. E no momento que entendo que é prasada, você não coloca ele na boca, mastiga e engole, mas ele vai passar pelos seus olhos, pelos intelectos, e você vai experimentar aquela fragrância de reverência e devoção pelo prasada. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.